Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Até aqui. Certo homem rico, pai de família e um empresário de sucesso, queria mostrar para o seu filho o valor da riqueza e queria mostrar para o seu filho o quanto o homem pode ser pobre. Ele então decidiu levar o seu filho para passar uma temporada na casa de um primo que na visão dele era pobre, morava em um pequeno sítio no interior. E eles foram e passaram 3 dias e 3 noites nesta casa. Uma casa simples, uma casa de taipa. Um povo simples, um povo humilde. Quando eles retornam para sua casa na cidade, o pai lhe pergunta: filho, o que você achou da experiência? E ele diz: muito boa, pai. E ele diz: mas o que você aprendeu? O que você pôde aprender sobre a pobreza? E o filho diz: pai, eu aprendi que nós temos um cachorro. Este vive dentro do nosso muro. Aquela família tem 4 e vivem soltos, entram dentro de casa e correm pelas matas. Eu aprendi que nós temos um grande muro e temos algumas plantas no nosso muro. E aquela família, pai, aos fundos da sua casa tem a floresta. Eu aprendi, pai, que nós temos alguns canários dentro de gaiolas. Eles têm toda a diversidade de aves naquela floresta. Eu aprendi, pai, que nós temos uma grande piscina. Mas aquela família tem no fundo da sua casa um rio passando, um rio que não tem fim. Eu aprendi, pai, que nós temos uma bela varanda que é iluminada com lustres importados da Europa. Mas eu aprendi, pai, que aquela família, eles têm o céu e todas as estrelas para os cobrir. Olhando para o pai, ele diz: pai, muito obrigado por me ensinar o quanto nós somos pobres. Pobreza e riqueza depende da visão e da perspectiva do ser humano. Na visão do homem, a pobreza, ela consiste na ausência de bens, e a riqueza, ela consiste na abundância de bens. A riqueza do homem natural está naquilo que ele adquire, nos bens materiais. Mas o homem espiritual, ele não olha as coisas pela ótica do homem, ele olha as coisas pela ótica de Deus. Quando nós lemos o texto de Lucas, capítulo 16, nós nos deparamos com um dos textos mais difíceis da Bíblia Sagrada, um dos textos mais debatidos da Bíblia Sagrada, porque aqui existe um complexo de doutrina profundo, que ao longo dos séculos os homens têm debatido sobre este texto. E eu não quero me aprofundar na parte polêmica do texto, mas eu quero analisar o texto como ele é. Eu quero ficar na simplicidade do texto. E a simplicidade do texto me mostra 2 personagens. O primeiro personagem, a Bíblia Sagrada diz que era um homem que se vestia de púrpura, era um homem que se vestia de linho finíssimo, era um homem que tinha uma bela casa, era um homem que tinha uma bela mansão, era um homem que vivia regaladamente, diz o texto sagrado.
O primeiro homem era um homem que dispunha de posses financeiras. O primeiro homem era um homem que dava festas dia após dia na sua casa. O primeiro homem era um homem que tinha bens, era um homem que tinha vestes finas, era um homem que tinha roupas caras, era um homem que tinha roupas de marca. E na visão do homem natural, nós olhamos para ele e dizemos: este homem é um homem de sucesso. O sucesso de alguém geralmente está atrelado para aquilo que ele conquista, na visão do homem. E quando nós olhamos para essa história, nós percebemos e somos levados a entender e reconhecer que este homem é um homem de sucesso. Por quê? Porque nós temos uma visão natural. Nós olhamos para as coisas, nós olhamos para as pessoas com uma visão natural. Mas Deus nessa noite quer nos ensinar a olhar para as coisas e para as pessoas com a ótica de Deus. Na ótica de Deus, quem é na verdade não é. Quem faz na verdade não faz. Quem chega na verdade não chega. Quem tem na verdade nada tem. A ótica de Deus é diferente da ótica do ser humano. E Deus precisa nos ensinar que de fato e de verdade nós precisamos começar a olhar as coisas pela ótica de Deus. O homem natural, ele é rico por aquilo que tem. O homem espiritual é rico por aquilo que ele é. O texto nos mostra um homem que dispunha de tudo o que ele queria. Tudo estava nas suas mãos. Tudo quanto ele queria comprar, ele tinha acesso, ele tinha condições, ele tinha dinheiro. Ele tinha pessoas a seu serviço. Ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Ele frequentava os melhores restaurantes. Ele ia nos melhores shoppings. Ele dispunha dos melhores automóveis. É lógico que na época não existia isso, é para você entender. Era um homem que, ao olhar da sociedade, era um homem realizado. Mas a sua riqueza consistia apenas naquilo que é terreno. A sua riqueza consistia apenas naquilo que é material. A sua riqueza, o seu prazer, a sua autossatisfação, a sua realização ou autorrealização consistia nos prazeres que o mundo poderia lhe proporcionar, nos prazeres que o dinheiro poderia lhe proporcionar, nos prazeres que as mulheres poderiam lhe proporcionar. O que é que você acha que existia na festa desse homem? Existia muita música, existia muita bebida, existia muita droga, existiam muitas mulheres. Nas festas desse homem existiam exatamente aquilo que as pessoas hoje procuram. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão natural. Porque as pessoas não olham as coisas pela ótica de Deus. Porque o homem busca ganhar a sua vida, e Jesus diz que quem busca ganhar a sua vida, na realidade vai perdê-la. Mas quem perde, quem abre mão, quem deixa de desfrutar, vai ganhar a vida verdadeira, vai ganhar a vida eterna. Tudo que o dinheiro pode comprar tinha nas festas desse homem. Tudo que o dinheiro pode comprar fazia parte da realidade desse homem. E ele era rico. Qualquer pessoa que olhasse para ele teria que reconhecer que ele era um homem rico. Em contrapartida, a Bíblia nos fala de um outro personagem. Esse personagem se chama Lázaro. E Lázaro, diz a Bíblia Sagrada, que não passava de um mendigo. Era um homem que vivia da caridade dos demais. Era um homem que vivia das esmolas dos demais. Era um homem que precisava da ajuda das pessoas para que pudesse subsistir. Não era existir, era subsistir. A vida dele era uma vida terrivelmente sofrida. E a Bíblia diz que este Lázaro, ele jazia à porta do rico. Jazer. Você sabe o que é jazer? Jazer é estar deitado. Jazer é estar espalhado pelo chão. Ele passava o dia deitado na porta desse rico. Curioso, a Bíblia dizer que ele jazia à porta do rico.
Pois se ele estava na porta, é porque ele não entrava. O homem de Deus, ele não olha pelas aparências. O homem de Deus, ele não se deixa vencer pelos prazeres. O homem de Deus, ele não se corrompe por aquilo que envaidece o ser humano. O homem de Deus não se deixa levar por aquilo que enche os seus olhos. Ele estava todos os dias à porta do rico, mas a Bíblia não diz que ele entrava. Talvez você diga, ele não entrava porque ele não podia, porque com certeza existiam seguranças na porta, porque com certeza aquelas festas, por serem festa de rico, jamais permitiriam que ele entrasse. E quem disse que alguém precisa de autorização para entrar numa festa? Você nunca ouviu falar de penetra, não? Se ele quisesse, ele entraria. Mas ele olha para aquele quadro, ele olha para aquela cena, e ele sabe que aquela não é a sua realidade, porque aquele homem tem um ideal de vida, mas ele tem outro. Aquele homem vive para a terra, mas ele vive para o céu. É isso que faz a diferença quando nós olhamos a coisa de uma forma material. Nós vivemos fadados à terra, a nossa vida está apenas ligada à terra. Mas quando nós temos a ótica de Deus, quando nós temos a visão espiritual, nós sabemos que algo melhor Deus tem preparado para nós. Nós sabemos que vale a pena se restringir, nós sabemos que vale a pena se negar, nós sabemos que vale a pena abrir mão de muitas coisas que, não vou mentir, dão prazer, dão de fato prazer, mas é um prazer momentâneo, é um prazer passageiro, é um prazer ilusório. Inegavelmente, no futuro, isso trará consequências. Todas as nossas atitudes trazem consequências, boas ou ruins, elas trazem consequências. O homem de Deus, o homem espiritual, o homem que tem visão, ele não se deixa vencer pelos prazeres. Ele sabe por quem ele foi comprado, e ele sabe o valor que ele tem, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que ele está à porta do rico, e na porta do rico, ele deseja comer as migalhas. Sabe o que é que o texto revela com isso? É que a única coisa que o mundo tem para oferecer, a única coisa que a carne tem para oferecer são migalhas. É só migalhas, não passa disso. E eu pergunto, você quer viver de migalhas? As migalhas te são suficientes? Talvez você pense, pastor, mas a Bíblia Sagrada diz que uma mulher foi até Jesus e disse, Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada, o Senhor pode curá-la? E Jesus disse, não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo só tem migalhas para oferecer, mas Deus, Ele tem pão fresco. Até aquele que vai a Deus buscando migalhas, é só uma cura que eu quero, será que dá para ser? É só a restauração da minha casa, será que dá para ser? É só pagar as minhas dívidas, será que dá para ser? Jesus diz, não dá para ser só isso não, dá para ser muito mais, porque o pão foi feito para os filhos, mas os filhos rejeitaram, então os cachorrinhos não vão comer migalha não, mas vão receber a vitória completa, vão receber o pão fresco, vão receber tudo de mão beijada, porque assim Ele decidiu, e os cachorrinhos somos eu e você. O Senhor nos tem entregue tudo. O Senhor não dá migalha para ninguém. O Senhor só oferece pão fresco. E quem quiser se alimenta desse pão. O mundo só dá migalha. E a pergunta continua: você vai se contentar com migalha? Ou você vai se preparar para um dia estar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó e com aquele que fez os céus e a terra? O que pode contentar você? Eu não sei você, mas eu não me contento com pouco não. Eu não quero migalha não, eu quero um banquete. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. É isso que Deus tem preparado para nós. É isso
que está preparado para cada um de nós. Então não se contente com migalhas. Deus tem muito mais para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe por que o mundo só tem migalhas para te oferecer? A Bíblia Sagrada diz que este homem, ele jazia à porta, ele estava na porta, estava cheio de chagas, ou seja, estava cheio de feridas. E o texto diz que os cães vinham lamber as suas chagas, vinham lamber as suas feridas. O que é que isso revela? Isso revela que este homem estava na rua, este homem estava na sarjeta. A sua companhia era apenas os cães, eram apenas os cachorros. Ou seja, para a sociedade este homem não passava de lixo. Ele era um lixo humano. As pessoas passavam, olhavam para ele e viravam a cara. Talvez, quanto tempo fazia que aquele homem tomou um banho e as pessoas passavam, e por passarem por perto dele, subia aquele odor e as pessoas tapavam o seu nariz. Quem sabe quantas vezes o rico dono dessa casa mandou que o enxotassem da porta da sua casa. Aquele homem, literalmente, era tratado como lixo. E eu pergunto para você, você acha que o mundo te trata melhor do que isso? Você acha que na visão do mundo você é mais do que isso? Na visão do mundo você é apenas um objeto. Na visão do mundo você faz apenas parte do sistema. Por isso que o mundo só tem migalhas para oferecer. O homem era tratado como lixo. O homem estava imerso a uma vida de sofrimento, de dor, de angústia, de humilhação. Enquanto o rico, ele se vangloriava. Enquanto o rico, ele se esbaldava nas suas riquezas. Mas eu preciso que você guarde uma coisa. O mundo pode nos considerar lixo. E o apóstolo Paulo diz que o mundo nos considera como lixo, como mau cheiro na sociedade. Mas para Deus nós somos um cheiro suave. O mundo pode nos considerar lixo e pode nos tratar como lixo. Mas eu preciso dizer para você, aquele que hoje é lixo, amanhã será luxo. Aquele que hoje é desprezado, amanhã será coroado em nome de Jesus. Então não se deixe, muitas vezes, desanimar pelo tratamento que a sociedade te dá. Não se deixe desanimar pela visão que a sociedade tem sobre a sua vida. Não importa o que a sociedade tem sobre você, ou a visão que ela tem sobre você. Não esqueça, a sociedade tem uma visão natural. Nós não vivemos pela visão natural, nós vivemos pela ótica de Deus. Deus, Ele não vê apenas a aparência, Deus vê o coração. E Deus está olhando para dentro do seu coração nessa noite. E olhando para dentro de você, eu não sei, mas que você possa refletir o que Ele está vendo em mim. O que Ele está enxergando dentro de mim. Algo Ele está vendo dentro de você. Com absoluta certeza o seu coração não está vazio. Quando Ele olhava para o coração daquele rico, Ele só via arrogância, soberba, vaidade. Ele só via prepotência. Ele só via egoísmo. Mas quando Ele olha para o coração de Lázaro, dentro do coração de Lázaro Ele vê fé, Ele vê esperança, Ele vê confiança, Ele vê dignidade, Ele vê retidão. Quando Ele olha para dentro de Lázaro, Ele vê alguém que se nega a se corromper pelo sistema. Alguém que sabe o Deus que serve e sabe que não o adora, sabe que não o serve pelas circunstâncias, sabe que serve a Deus por quem Deus é, sabe que serve a Deus pelo que Deus representa na sua vida, sabe que serve a Deus pelo que Deus tem preparado para Ele. Quando Deus olha para dentro de nós, o que é que Deus está vendo em nós? Os que hoje são desprezados, amanhã por Ele serão coroados, em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto diz que chega um momento em que Lázaro morre.
E muitas vezes a morte na situação de um homem como esse é um alívio. Às vezes nós sabemos de alguém que está doente, está sofrendo muito. E quando nós sabemos que essa pessoa veio a óbito, veio a falecer, nós dizemos, descansou. Estava sofrendo demais. A morte para essa pessoa foi um alívio. A Bíblia diz que Lázaro morreu. E morrendo Lázaro, acabou o sofrimento. Acabaram as feridas. Acabou a convivência com os cachorros. Acabou aquela situação de ter que dividir a comida com os cachorros. Acabou. Acabou a humilhação. Acabou o mau cheiro. Acabou tudo. Mas a Bíblia Sagrada diz que ao morrer, ele foi recepcionado pelos anjos. E foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E chegando no seio de Abraão, ele foi recebido por Abraão. O que vem a ser o seio de Abraão? A teologia do Antigo Testamento nos mostra que quando um ser humano morria, fosse ele crente, ou seja, servo de Deus ou não, todas as almas desciam. E descendo para o Sheol ou para o Hades, havia uma divisão nesse lugar que nós conhecemos na língua portuguesa como inferno. Chegando no inferno existia uma divisão, existia a parte mais baixa do inferno, existia um abismo e existia a parte mais alta do inferno. E aqueles que morriam sem Cristo desciam a partes mais baixas do inferno. E a Bíblia diz que ali havia fogo, ali havia sofrimento. E aqueles que serviam a Deus iam ao seio de Abraão, que era um estado intermediário, um lugar onde as almas ficavam aguardando a vinda do Messias. O seio de Abraão não significa dizer que alguém morria e ia deitar no peito de Abraão. O seio de Abraão significa a presença de Abraão. Eles iam para onde Abraão estava. E quando Jesus morre na cruz, a Bíblia Sagrada diz que Jesus desce às partes baixas da terra. E Jesus leva cativo o cativeiro. Jesus pegou esse lugar e levou para o terceiro céu. E hoje, quem morre em Cristo não desce mais, agora sobe. E vai desfrutar de um período intermediário, esperando a vinda do Senhor no paraíso. O paraíso que Paulo nos conta que foi arrebatado até lá, em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo viu como esse lugar, mas ele não revelou para ninguém. Ele disse, não é lícito ao homem contar. Então, só há uma forma de nós sabermos como é o paraíso. É indo para lá. E nós vamos. Nós vamos para lá. Porque esse lugar está reservado para nós. A Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Mas a Bíblia Sagrada diz que também o rico morreu. Existem pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. Mas ele morreu. E nós temos uma tendência de dizer que a morte nivela todos os homens. Nós temos a tendência de dizer que na morte todos os homens são igualados, são nivelados. Todos quando morrem vão para dentro de um caixão e naturalmente vão para a sepultura. Mas essa história me revela que a morte não nivela ninguém. Pelo contrário, a morte revela qual é o verdadeiro tesouro do homem. Aquele que outrora era rico, que regalava-se nos seus bens, nas suas posses, agora morreu e a Bíblia simplesmente diz que ele foi sepultado. Quando ele sai da vida física, não tem ninguém para recepcioná-lo, não tem anjos para receber, não tem ninguém para lhe dar um abraço, não tem ninguém para dizer seja bem-vindo. A Bíblia diz que ele foi sepultado. E tudo aquilo que ele experimentou, que ele vivenciou, que ele desfrutou na terra, agora é passado. Acabou. Não tem mais farra, não tem mais bebida. Tem gente que diz assim, eu quero ir para o inferno mesmo, porque no céu é muito chato, só os anjos tocando harpa, e no céu é muito chato, eu quero ir para o inferno mesmo, eu quero ir para a bagaceira, eu quero ir para a bebida. Vai pensando que lá tem.
acabou. Acabou. A Bíblia só fala que no inferno existem 3 coisas: choro, dor e ranger de dentes. Aí daquele que estiver enganado achando que no inferno vai ter festa. Posso ser sincero, falando como um homem natural? Se no inferno fosse ter a mulherada, as festas, a bebedeira, fosse ter tudo liberado, como homem natural eu digo para você, eu não queria ir para o céu. Eu queria ir para o inferno também. Por quê? Porque a carne me leva a isso. O desejo carnal me leva a isso. Mas Deus me revelou na sua palavra que o inferno é lugar de tormento, lugar de sofrimento, e lá não haverá alívio algum. Então tudo que o homem desfrutava aqui na terra acabou. É finito, é passado, não tem mais como desfrutar daquilo. Enquanto que Lázaro sofreu, chorou, sentiu a solidão, sentiu o desprezo, foi humilhado, mas agora cumpriu-se na vida dele aquilo que Jesus disse: não guardem o seu tesouro aqui na terra, porque na terra o ladrão rouba, porque na terra a traça consome, porque na terra o ferrugem corrói. Guarde o seu tesouro no céu, porque lá ele está bem guardado. Revelou-se na vida de Lázaro onde estava o seu verdadeiro tesouro. E aquele que outrora era rico, agora é miserável. E aquele que outrora era pobre, era humilhado, era desprezado, agora desfruta da riqueza que ele guardou no céu. Onde tens guardado o teu tesouro? Onde está guardado o teu tesouro? Pois a Bíblia Sagrada diz que onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Deus está mostrando para você onde é que está o teu tesouro. Onde você está guardando o teu tesouro? Você está guardando o teu tesouro exatamente onde você está colocando o seu coração. Aprenda uma coisa. Aqui, quem sorriu, lá vai chorar. Aqui, quem chorou, lá vai ser consolado. Em nome de Jesus. Tudo é uma questão de crer. Tudo é uma questão de perseverar. Tudo é uma questão de confiar e saber que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levanta. Saber que o nosso Redentor ele é fiel e não nos abandona. Saber que o nosso Redentor, no dia que partirmos daqui, muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Estevão. O nosso Redentor vai se levantar do trono para nos receber. Estevão, quando está pronto para ser apedrejado, está sendo apedrejado, ele olha para os céus e vê os céus abertos, e vê o Pai, e vê, ou melhor, a glória de Deus, e vê Jesus de pé ao lado do trono do Pai. Jesus estava pronto para receber. E a pergunta continua: onde você está guardando o seu tesouro? Não se limite pelas frustrações que você muitas vezes precisa enfrentar aqui na terra. Pois quem hoje está rindo de você, hoje quem está zombando de você, hoje quem está perseguindo de você, eu digo, infelizmente, amanhã vai chorar. E eu não estou dizendo a você com sentimento de vingança. Eu estou dizendo, infelizmente, amanhã vai chorar. Porque tudo que se planta, se colhe. Mas se você suportar, se você perseverar, se você aguentar até o fim, as lágrimas que você derramou aqui, as frustrações que você passou aqui, tudo está na memória de Deus. E da memória de Deus não serão apagados. E quando você chegar lá, você vai olhar para a face dele e vai chorar. Mas agora chorar de alegria e vai dizer, como valeu a pena. E vai dizer, eu não sabia que a glória seria tanta. Eu não sabia que o prazer seria tamanho. Eu sabia que valeria a pena, mas não sabia que seria tanto assim. Todas as consequências são fruto das nossas atitudes. Todas as atitudes que tomamos, inegavelmente, no futuro trarão as consequências, boas ou ruins. Quem viveu uma vida reta, íntegra, diante de Deus, colherá
as boas consequências dessa vida que levou perante Deus. Mas todo aquele que leva uma vida ímpia, uma vida impiedosa, uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, uma vida ignorando a existência de Deus, colherá os piores frutos que você possa imaginar. Agora, o rico, ele está no inferno. Ele está chorando. Ele está sofrendo. E talvez no inferno passe na mente dele a reflexão e ele pense: mas o que foi que eu fiz para vir para cá? Você já ouviu a expressão de pessoas que dizem: fulano bebe, mas a bebida dele só faz mal para ele mesmo, não ofende ninguém. Talvez passe isso pela cabeça desse homem. Eu bebia assim, eu ficava com a mulherada, eu fazia festa assim, mas eu não fazia mal a ninguém. Aquilo que eu fazia só fazia mal a mim mesmo. Sabe o que é isso? Isso é o pensamento de autossuficiência, pensamento de autojustificação. O homem geralmente quer se autojustificar. Eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador assim. Eu sei que eu não sou santo, mas eu também não sou o diabo, não. Fulano é pior do que eu. Sentimento de autojustificação, autojustiça. A justiça humana, Isaías 64:6, diz que é como trapo de imundícia, não vale. Não justifica o homem diante de Deus. O que justifica o homem diante de Deus é a fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados perante Deus pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Justificados pela fé em Jesus Cristo. Abandone esse pensamento de autossuficiência, de autojustificação. Muitas vezes nós achamos que somos bons demais. Porque eu não faço mal sequer a uma formiga. E daí que você não faz mal a uma formiga? Você nasceu pecador. Eu nasci pecador. E se eu não entregar a minha vida para Jesus, no final da minha vida, o meu destino será exatamente o mesmo destino desse rico. Eu vou me perder. Se Jesus não se tornar Senhor da minha vida, no final da minha caminhada, eu vou descer ao inferno. Essa é a realidade. A única coisa que nós herdamos de Adão não foi a inocência, não. Ninguém é inocente, não. A única coisa que nós herdamos de Adão foi a culpa do pecado. Por causa de Adão, nós nascemos pecadores. E se a nossa vida for linear, se no meio da nossa caminhada não encontrarmos com Cristo, o nosso resultado será a condenação ao inferno. O homem está agora no inferno, ele está chorando, ele está gemendo, ele está buscando entender por que ele está naquela situação. Mas a Bíblia Sagrada diz que no meio das suas frustrações, das suas angústias, das suas dores, ele levanta os olhos. E quando ele levanta os olhos, ele vê Abraão e vê Lázaro no seu seio, vê Lázaro na sua presença. Entenda uma coisa: hoje alguém pode olhar para você de cima para baixo. Amanhã, quem olha de cima para baixo vai ter que olhar de baixo para cima. Deus é aquele que inverte a situação. Deus é aquele que muda as circunstâncias. Muita pessoa hoje, isso fala de arrogância, fala de soberba. Muitas pessoas olham para nós de cima para baixo. E Deus nos diz: fica tranquilo, esquenta a cabeça não, porque eu sou mestre em mudar situações e circunstâncias. Sou eu quem bota o homem no trono e tiro o homem do trono. Sou eu quem imposto reis e desaposto reis. Se preocupa não, que vai dar tudo certo, apenas confia. Ele olha e vê. Agora, toda a sua riqueza, toda a sua pompa, toda a sua arrogância, toda a sua soberba, toda a sua prepotência não vale mais nada. E quando ele olha, ele vê Abraão e ele vê Lázaro na sua presença. E é interessante, por que lhe foi permitido ver? Deus permitiu a este homem ver,
E a teologia bíblica nos leva a crer que na escatologia, no futuro, aqueles que estiverem no inferno também poderão ver quem estará no céu. E sabe por que Deus permite isso? Para mostrar para o homem o que ele tinha e o que ele perdeu. Para mostrar para o homem o quanto ele, sendo rico, na verdade ele era miserável, ele era pobre. Mas que se ele fosse pobre na terra e fosse rico com Deus, aquilo que ele iria receber. A Bíblia Sagrada diz, Romanos capítulo 8, versículo 18, que em nada pode ser comparada a glória que há de ser manifesta com os sofrimentos que passamos aqui na terra. Sofremos, sim. Somos perseguidos, sim, é verdade. Somos injuriados, é verdade. Passamos por frieza espiritual, é verdade. Passamos por angústias, é verdade. Humilhação, é verdade. Depressão, é verdade. Tudo isso é verdade. Mas uma coisa que não pode deixar de ser verdade no seu coração é que a glória que há de ser manifesta ganha disparado. Não pode ser comparado o sofrimento que nós passamos aqui na terra com a glória que há de ser manifesta nas nossas vidas. Deus dá ao homem a oportunidade de pesar as situações, de colocar as situações na balança. E hoje Deus nos dá um vislumbre pela fé dessa realidade. Muitos vão viver isso pessoalmente. Muitos vão ter que ver eles no sofrimento e nós na glória. Mas hoje Deus nos permite ter esse vislumbre pela fé e sabermos que assim será, para que hoje possamos ter a oportunidade de mudar a nossa situação, pesar, colocar na balança a vida que eu vivo e a vida que Deus tem preparado para mim, e entender o que vale mais. Essa é uma reflexão, essa é uma medida, é uma balança que está nas tuas mãos. É uma reflexão que pertence apenas a você. É algo que apenas você pode medir. É algo que apenas você pode pesar e entender. E reconhecer o que é melhor para você. Se eu puder te aconselhar, eu dou a você o mesmo conselho que Deus deu ao povo. Eis que hoje tomo por testemunha contra ti o céu e a terra, que te propus a bênção e a maldição, a morte e a vida. Quer um conselho? Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Se eu puder te dar um conselho, eu digo, espera mais um pouquinho e recebe aquilo que Deus tem preparado. Não se deixa frustrar pelo mundo. Espera mais um pouquinho. Mas essa decisão não é minha. Eu já estive nesse vale de decisão também. Eu já tive que tomar essa decisão também. Eu já tive que fazer essa opção, eu já tive que fazer essa escolha. E eu entendi, olhei para o mundo, olhei para Deus. Olhei para os prazeres, olhei para a glória. Sinceramente, não foi muito difícil de fazer a escolha, não. Mas a escolha, ela é pessoal. Eu espero em Deus que você faça a melhor opção. E que no dia eterno, naquele grande e terrível dia, você não esteja embaixo olhando para cima, mas você esteja em cima olhando para baixo. É o que Deus tem preparado para nós. É o que Deus tem reservado para aqueles que confiam nele. E ele vê aquela cena e talvez aquilo o deixe estupefato, admirado. Como é que ele, um homem de nome, um homem de posição, um homem da sociedade, um homem rico, está naquela situação, e aquele mendigo que não vale nada, aquele mendigo que vivia no meio dos cachorros, está lá com Abraão. Talvez ele pondere, ele não entenda o que está acontecendo e diz: Pai Abraão, manda que Lázaro venha e molhe a ponta da minha língua com água, porque o lugar em que estou é um sofrimento terrível. O lugar em que estou é muito quente.
Observe que ele tenta equiparar, nivelar Lázaro com ele. Por que ele não pediu diretamente a Abraão? Pai Abraão, vem e molha a minha língua, refresca a minha língua. Mas quando ele disse Pai Abraão, isso traz uma outra revelação. Talvez aquele homem fosse judeu, porque se ele não fosse judeu, ele jamais chamaria Abraão de pai. Aquele homem fazia parte da promessa, mas se perdeu na caminhada. Aquele homem, para nós entendermos, eu não estou falando no contexto dele, na situação dele de salvação eterna, mas para nós entendermos, aquele homem era salvo, mas na caminhada ele se perdeu. Então naquele dia, muitos que um dia chamaram Senhor, Senhor, Jesus já disse, Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos dirão a mim, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome anunciamos o Evangelho, em teu nome fizemos milagres e maravilhas. E ele dirá abertamente a essas pessoas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. É muita gente que hoje é crente, tem muita gente que hoje é batizado, tem gente que é batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, mas naquele dia vai ficar de fora. Coisa séria. A vida espiritual não é brincadeira. Ele diz, Pai Abraão, manda Lázaro, ele está querendo nivelar Lázaro com ele. Ele não entende que Lázaro está em outro patamar. A realidade de Lázaro agora é outra. As coisas se inverteram. Deus inverte as coisas. Será que você pode confiar que Deus inverte as coisas? E agora veja a ironia da vida. Veja a ironia do destino. Aquele que vivia numa mesa farta e regalava-se, e tinha à sua porta alguém que desejava, e observe, a Bíblia diz desejava, não diz que ele comia nem as migalhas, desejava comer as migalhas que saíam da casa do rico. Agora, aquele que tinha uma vida abundante, agora está pedindo migalhas. Porque ele poderia pedir um rio, ele poderia pedir um lago, ele poderia pedir uma garrafa de água, ele poderia pedir um copo de água, mas agora ele está dizendo que longe de Deus, ele sente falta até das migalhas, e até as migalhas lhe seriam suficientes. Ele não quer muito, ele só quer um pingo de água para refrescar a sua língua. Veja a ironia do destino. Quem hoje regala-se, amanhã vai pedir, vai querer ao menos a migalha de Deus, mas não vai ter nem as migalhas de Deus. E hoje quem vive no sofrimento, na angústia, na dor, amanhã estará satisfeito na presença de Deus. Amanhã sim terá uma mesa farta diante de si na presença de Deus. Tudo depende de confiar e de esperar no Senhor. O homem clama, Pai Abraão, manda Lázaro vir e molhar a minha língua. Curiosamente, quando ele vivia nos prazeres, ele não lembrou de Abraão. Quando ele vivia nos prazeres, ele não lembrou de Deus. Nós temos o grave defeito de só clamar a Deus quando o sapato aperta. Mas quando fazemos isso em vida, glória a Deus por isso. O problema desse homem é que ele escolheu a hora errada para clamar. Porque quando o homem desce à sepultura, a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, no sepulcro não há obras, não há conhecimento e não há sabedoria. O sepulcro não tem mais nada. A Bíblia diz, no livro ou na carta aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O homem clamou a Deus, mas ele deixou para clamar tarde demais. Ele esperou tempo demais, e o tempo para ele não foi suficiente. Ele clamou tarde demais. Chegará uma hora que o clamor será inútil. Chegará uma hora em que Deus não estará mais à nossa disposição.
Por isso diz o profeta Isaías, em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto pode achá-lo, invocai-o enquanto ele está perto. Se em vida ele tivesse clamado ao Senhor, o Senhor o teria recebido e ele com certeza estaria desfrutando da presença beatífica, da presença gloriosa de Deus. Mas ele clamou tarde demais. O que muitas pessoas ainda estão esperando? O que eu não entendo é o que as pessoas estão esperando. Estão esperando a morte? Ah, pastor, mas eu ainda sou jovem, eu vou viver muito tempo. Vai dizer isso para Abel? Adão morreu com 950 anos. Abel, um jovem, talvez 17, 18 anos. Foi o primeiro homem a morrer na história da humanidade. O que você está esperando? Está esperando a morte? Ah, mas não tem problema não. Depois que eu morrer, o pessoal vai rezar, o pessoal vai acender vela, o pessoal vai fazer sacrifício, o pessoal vai dar oferta e dá tudo certo. Eu vou passar um período no purgatório, mas aí quando o pessoal fizer a parte deles aqui na terra, aí eu vou sair do purgatório e vou para o céu. Mentira. Mentira do diabo. O homem clamou tarde demais. Não espere mais tempo. Ah, mas amanhã, mas semana que vem, mas depois. Eu quero, eu tenho vontade, eu tenho interesse, mas não é a hora ainda. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Deus marcou um novo dia para a salvação e é o dia chamado hoje. Quem disse a você que não é a hora certa? Vai dizer para aquele que se converteu com 17 anos de idade, na flor da idade, a hora de aprontar, de aproveitar. A hora certa da salvação é a hora que ouvimos a palavra. Porque tendo ouvido a palavra da verdade e crendo no evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É a hora que se ouve. É a hora que se recebe. É a hora que se entende que este é o caminho. Esta é a hora. Não espere. Porque se você ficar esperando, talvez você vai clamar em um momento que não tenha mais expectativa, não tenha mais esperança. Será tarde demais. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Ore ao Senhor enquanto Ele está perto. Abraão disse, não, Lázaro não vai. Porque entre nós há um abismo. E quem está aqui não pode passar para vocês. E quem está aí não pode passar para cá. Abraão chama aquele homem à reflexão e diz, lembra-te que na terra você teve todos os seus bens. Você desfrutou de tudo que era bom, do bom e do melhor. Enquanto Lázaro só sofreu. Só desfrutou daquilo que era ruim na vida. Então agora você está em tormento. E Lázaro está sendo consolado. Ele leva o homem à reflexão de que a vida que ele está vivendo agora é resultado das atitudes que ele teve lá na terra. A vida que você tem aqui na terra determinarão o seu futuro eterno. Refletirão o seu futuro eterno. Que vida você tem levado? E mais uma vez eu digo, não venha com papo de autojustificação. Ah, eu sou uma pessoa boa. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu faço caridade. Eu não falo da vida de ninguém. Eu não faço mal a ninguém. Se eu não puder ajudar, eu também não atrapalho. Não me venha com essa história. Não me venha com esse papo, porque isso não salva ninguém. Pelo contrário, eu preciso dizer para você que isso afasta o homem ainda mais de Deus. Sabe por quê? Porque isso coloca no coração do homem a falsa impressão de que ele é bom e que não precisa de Deus. Da mesma forma que eu digo, as pessoas mais difíceis de aceitar a fé cristã são os amigos da fé cristã. Ah, eu gosto de ouvir. Eu acho bonito os louvores. Eu acho bonito fulano de tal pregar. Essas pessoas são muito difíceis de aceitar, porque são amigos do evangelho. Mas aqueles que zombam, aqueles que blasfemam, aqueles que criticam, aqueles que apontam, eu garanto para você que no momento que ouvirem a palavra e a palavra tocar nos seus corações, se converterão e serão crentes de verdade, serão crentes fiéis.
Eu garanto para você e posso falar para você que eu também era um perseguidor da igreja. Nasce no coração das pessoas a falsa ilusão de que os verdadeiros crentes, e quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem, até para mim, eu não acredito. Eu acredito que os verdadeiros crentes são aqueles que já nascem dentro da igreja. Esses são os piores. Os que são filhos de crentes são os piores. Porque nós já desfrutamos do pecado, eles não. Nós sabemos que o mundo não presta, eles não. E uma hora ou outra eles vão querer experimentar do mundo, eles vão querer experimentar do pecado, mas quem já está vindo de lá já recebeu a libertação, já sabe do que Deus é capaz, já sabe o que Deus fez, já sabe o que Deus faz, já sabe o real valor das coisas. Não se engane com autossuficiência, não se engane com autojustificação, porque isso pode te separar, pode te afastar ainda mais de Deus. Então reflita sobre a vida que você tem levado aqui na terra. Se você diz, a minha vida só faz mal a mim mesmo, é suficiente. É suficiente para você ser levado à perdição. E aí ele tenta uma última coisa. Então manda Lázaro ir à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos. Manda ele lá e dizer para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Tarde demais para se preocupar com a família. Tarde demais para se preocupar com os irmãos. Talvez ali passe um filme na sua cabeça e ele comece a pensar o estilo de vida que ele tinha na terra. Ele começa a pensar os maus exemplos que ele dava. Ele começa a pensar que na sua casa, quando alguém indesejável chegava na porta procurando por ele, ele dizia a seu filho, a sua filha, diz que papai não está. Quantas vezes ele deu mau exemplo para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa? Quantas vezes ele deu mau exemplo para os seus irmãos? Ele sendo um homem rico, talvez empresário, quantas vezes ele induziu os seus irmãos a sonegarem o imposto, a passarem a perna no imposto de renda? Agora está passando pela sua mente um filme e ele vê o quanto ele deu maus exemplos, e ele sabe que a influência que ele teve sobre a vida da sua família, dos seus irmãos, foi a pior possível, e ele sabe, os meus irmãos vão vir para o mesmo lugar que eu estou. Comece a refletir sobre o exemplo que você está dando hoje. Você quer o melhor para o seu filho? Você quer o melhor para os seus filhos? Então dê um bom exemplo para eles. Porque o futuro deles depende daquilo que eles estão aprendendo com você. Você é um fator determinante na realidade dos seus filhos no futuro, e até no futuro espiritual e no futuro eterno. A resposta de Abraão não tem jeito. Lá eles têm Abraão, eles têm os profetas que os ouçam. Mas se não os ouvirem, nem mesmo se alguém ressuscitar de entre os mortos e for lá, eles crerão. A palavra é suficiente. Abraão e os profetas referem-se à Bíblia, refere-se à palavra de Deus. A palavra é suficiente. E aí talvez ele pense, quantas vezes ele fez a sua família desacreditar na palavra? Quantas vezes nós como crentes fazemos a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos desacreditarem na palavra? Como? Com uma conduta dissoluta, com uma vida hipócrita, carregando uma Bíblia e dizendo que somos crentes, mas as nossas atitudes revelam que na verdade nós não temos compromisso nenhum com Deus. Isso causa o efeito contrário. Eu costumo dizer, se você não tem uma vida no altar de Deus, em nome de Jesus, não fale de Jesus para ninguém, porque você está afastando essa pessoa de Jesus. Talvez esse homem pensou, quantas vezes pela sua atitude, ele fez os seus desacreditarem na palavra de Deus.
Quantas vezes ele pregou contra o pecado, mas ele mesmo vivia no pecado? Quantas vezes ele disse isso é errado, mas ele estava fazendo e os seus estavam vendo ele fazendo? Você consegue entender isso? Você consegue perceber que a coisa é profunda? Que a coisa é séria? O Evangelho não é aquilo que se vive por palavras, é aquilo que se vive por experiência, é algo pessoal. O Evangelho tem que ser uma realidade na nossa vida, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem crê faz, e quem crê obedece, e quem crê cumpre. Qualquer um que se disser crente e não cumprir a palavra de Deus é mentiroso. E a palavra de Deus nele não está. E a palavra de Deus nela não está. A palavra por si só, ela é suficiente. A resposta de Abraão é: eles têm a palavra, que os ouçam. Porque se não ouvirem, não vai ninguém daqui para avisá-los. E o homem pensa: como é que eles vão ouvir a palavra? Se eu fiz questão de denegrir a imagem da palavra no coração deles, na mente deles. Que a sua vida seja pautada pela palavra, para que você tenha autoridade na palavra. E para que a palavra de Deus tenha autoridade, tenha poder sobre a vida daqueles que te cercam também. E quando você falar da palavra, com testemunho pessoal, a palavra gerará milagres. A palavra gerará restauração. A palavra gerará transformação. A palavra gerará conversão. E a palavra vai gerar inevitavelmente salvação em nome de Jesus. É a palavra, o poder está na palavra. Viva a palavra e a palavra revelará quem você é. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite. Em nome de Jesus.